Começando mais um vídeo de palpites aqui do Série de Bola, dando sequência aos jogos da 15ª rodada. Domingão chegou, temos muitos jogos hoje e eu vou passar aqui o meu primeiro contato com o Paulo Barreto, meu amigo e sócio de projeto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Quero deixar já a primeira dica sensacional para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Cara, curta esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos, principalmente no grupo da família, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, é muito conteúdo bacana, de qualidade e profissional. Aqui tem dois caras que trabalham muito para trazer o melhor para você, então ajuda a gente, me ajude até ajudar e vem junto comigo. Bom, hoje a gente vai inverter um pouquinho dos papéis, então lá vai eu como apresentador desse programa, vou chamar assim, ó. Sérgio Ricardo Júnior, por favor, comente aqui e dê sua sugestão de aposta para América Mineiro e Fluminense. Bom, o América e Fluminense é um jogo difícil, acho que vai ser um jogo muito pegado, um jogo que tende a ter... acho que existe uma grande probabilidade de ter esse jogo terminar empatado, porque o América é um time que joga bem, até discuti isso com o Paulo antes de começar a gravar, é um time que joga bem, que consegue ter a bola, que consegue propor um pouco do jogo, mesmo sendo treinado pelo Wagner Mancini, só que assim, é um time ineficiente, é um time que, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, teve um domínio de 25 minutos no primeiro tempo, fez um gol e não conseguiu criar mais, assim, não conseguiu ser mais efetivo, porque foi um domínio muito superior ao Atlético Goianiense. Foi um domínio muito grande, para um time que, para uma outra equipe com mais poder de fogo, com ataque um pouco mais efetivo, tinha feito 2-3-0 e tinha já encaminhado uma vitória contra o Atlético Goianiense. Então, assim, é um time meio que arame liso, né? Como dizem os comentaristas de futebol aí pelo Brasil. Vai pegar um Fluminense que é um time que joga de forma mais reativa, que provavelmente vai poupar os jogadores mais uma vez por causa da Libertadores, só que no Fluminense tem alguns as peças de reposição do Fluminense são interessantes, assim. Você tem muitos meninos no banco, meninos que exploram muita velocidade pelo lado do lado do campo, tem dois centroavantes basicamente de hoje de um nível semelhante, apesar de que o Fred é muito mais jogador que o Abel Hernandes, mas assim, a idade do Fred, as questões físicas do Fred, você vê que o Abel Hernandes pode eventualmente jogar até razoavelmente do mesmo nível do Fred, então assim, o Fluminense tem alguns meio-campistas, Casares, Ganso, enfim, tem peças de reposição, então o time reserva do Fluminense hoje é muito forte, é muito competitivo, acho que essa linha está um pouco exagerada do favoritismo do América Mineiro pelas questões que eu falei. O América é um time que consegue ter a bola, que consegue jogar, mas que tem dificuldade para eventualmente fazer o gol e vencer as partidas. Então, acho que esse jogo tende a terminar empatado e também não seria nenhuma surpresa se o Fluminense, mesmo com jogadores reservas ou com um time alternativo, conseguir vencer o América Mineiro. Por isso que a gente acha que o mais 0,25 do Fluminense a 1,80, só de tabeirão da linha 1,78, 1,77, 1,80. O mais 0,25 do Fluminense para esse jogo é uma linha errada, é uma linha que tem valor, e essa é a nossa indicação de aposta para esse jogo. Mais 0,25 do Fluminense a 1,80, ali naquela casa de 1,80, que é a odd que a gente costuma trabalhar aqui no canal. Mas, Paulo, outro jogo da rodada, Juventude e Atlético Mineiro. O que você analisa desse confronto aí do Galo contra o meu Juventude? Pois é, né? Tô aqui para falar do Ju, né? Até por isso, a gente não é clubista, né? Então o Sérgio poderia até se emocionar na hora da análise, quem sabe escorrer uma lágrima dos seus olhos, porque ele está muito emocionado com essa campanha que o Juventude está fazendo, muito boa diante das perspectivas do time, né? Muita gente apostava no Juventude como o pior time do campeonato antes de começar a competição, e o time ali está se mantendo fora da zona do rebaixamento já há muito tempo. Vai pegar um Atlético Mineiro que todo mundo já sabe, né? Atlético Mineiro candidatíssimo aí ao título, um ataque fenomenal com Hulk, Nátio Fernandes, Savarino e vários outros jogadores. No entanto, esse time do Atlético tem um técnico chamado Cuca, né, que joga muito pelo resultado. Vocês viram o sofrimento que foi aí para o Atlético passar do Bahia, mesmo tendo feito 2-0 em casa, poderia ter feito muito mais, aproveitado aquele momento de fragilidade do Bahia, coisa que não aconteceu. Um dado interessante do Atlético é quando ele pegou times abaixo do Juventude, olha só os resultados. Ele venceu 5 dessas partidas e empatou uma. Internacional venceu por 1-0, Sport venceu por 1-0, Cuiabá por 1-0, São Paulo por 1-0, América Mineiro por 1-0, empatou 1-1 com a Chapecoense, tá bom? O Juventude, por outro lado, né, em casa, conseguiu bons resultados, mas, no entanto, não pegou nenhum time com a mesma capacidade do Flamengo, com a mesma capacidade do Atlético, exceto o Flamengo, mas era aquele jogo que estava mais para polo aquático, parecia as Olimpíadas, tá bom? Bom, qual é a questão do Juventude? Matheus Peixoto tá fora, né? Matheus Peixoto fez 7 gols dos 9 gols que o Juventude marcou até aqui. Ricardo Bueno provavelmente vai ser o seu substituto.
Um mito, eu deveria ter um quadro de Ricardo Bueno aqui na minha casa, porque eu coloquei ele no Cartola quando eu venci o Cartola, e ele marcou 2 gols naquela rodada. 3 rodadas depois foi dispensado pelo Ceará? Foi, mas já marcou história. Então o Ricardo Bueno provavelmente está chegando aí no Juventude, formação que você precisava saber. Qual é a nossa indicação de aposta? Menos de 2,25 gols. 2,25 gols. Só para explicar e ser mais didático aí para a galera, o vídeo já está ficando grande, mas não tem problema. É melhor grande, com boas análises, do que a gente está falando aqui, groselha. 2,25, né, significa o quê? Se sair nenhum gol, a gente vence. 1 gol, a gente vence. Se sair 2 gols, a gente ganha metade da aposta. 3 gols, 48, 35 mil, a gente toma fumo e é head, tá bom? Então, menos 2,25 é a nossa indicação de aposta aí para esse jogo Juventude e Atlético Mineiro. Sérgio vai falar de outro jogo que eu já falei tanto que já esqueci, mas acabei de lembrar que é o clássico Santos e Corinthians. É isso, Santos e Corinthians é o clássico aí do final de semana, né, em relação a times do mesmo estado. Acho um jogo muito com tendência a terminar empatado também, assim, do mesmo jeito que América e Fluminense. Acho que o Corinthians melhora o sistema defensivo. Existe a expectativa de estreia aí, né, dos reforços milionários do Corinthians, Renato Augusto e Juliano. Eu não sei ainda a que ponto está a possível participação desses jogadores nesse jogo, mas acho que não muda muito nesse momento, assim. Acho que a tendência é que o Corinthians cresça, principalmente em relação ao meio de campo. Para mim, o meio de campo do Corinthians é o principal setor ruim da equipe. Acho que a defesa até que funciona, o ataque tem muitos jogadores jovens, então assim, é normal que oscilem, mas o meio de campo do Corinthians não. O meio de campo do Corinthians tem alguns jogadores mais experientes, que deveriam estar jogando muito mais do que jogam hoje. Então essas contratações milionárias do Corinthians aí talvez melhorem o meio de campo do Corinthians a longo prazo, mas nesse curto prazo não vejo grandes expectativas de crescimento. E o Santos, para mim, é favorito. Se tivesse que ter um vencedor no jogo, acho que eu apostaria para o Santos vencer esse confronto. Mas, como as de handicap para mim e para o Paulo também estão muito justas, estão muito dentro do que deveriam ser de fato para esse jogo, a gente vê valor na linha de gol, né? Porque por ser um clássico, pelo Santos ter muita dificuldade de jogar contra times retrancados, então isso é uma coisa que a gente já viu acontecer muito no campeonato. O Santos, por exemplo, teve 30 finalizações contra o Atlético Goianiense e perdeu o jogo por 1-0. Então, assim, o Santos tem dificuldade de romper barreiras. O Santos teve dificuldade contra a própria Chapecoense, que nem é um time que se defende tão bem assim, mas que contra o Santos, por exemplo, postou-se um pouco mais defensivamente. O Santos venceu por 1-0 também com dificuldade. E o Corinthians é esse time que vai se defender, que vai tentar eventualmente surpreender o Santos ganhando de 1-0 num contra-ataque, numa bola parada. Então, assim, pensando nesse jogo, projetando os confrontos e os possíveis resultados, a gente não vê muita chance de sair mais do que 2 gols nessa partida, por isso a gente vai indicar aí o under 2 a 1,95, quase 2, essa odd bem alta aí. Essa é a nossa indicação de aposta para esse clássico, apostando uma vitória de 1-0 para um dos dois times, ou num 0-0, que também pode ser muito bem possível, talvez até 1-1, mas aí a gente tem um void num empate com poucos gols. Paulo, Ceará e Atlético Goianiense é mais um jogo, Flamengo Internacional, perdão, é mais um jogo que você tem para analisar aí e passar mais uma indicação de aposta para a gente. Verdade, a gente conversou muito sobre essa partida, né? Acho que foi a partida que a gente mais debateu aqui fora do ar. Pensamos numa estratégia muito ousada, por exemplo, Flamengo menos 0,25 ao vivo, né? Foi uma das estratégias assim, bem para frente, né? Bem ousadas que a gente tá, principalmente o Flamengo está numa fase, né, que você já conhece, o Internacional, pelo amor de Deus, time que o Internacional tem, está nessa situação no campeonato. Mas falando um pouquinho mais sério, né? Não vai ser essa ousadia toda, mas também vai ser uma entrada ousada. A gente vai fazer uma entrada no HT para essa partida. Vai ser o over 4,5 cantos ao vivo. Essa linha está no 5, tá bom? Então, logo que começar a partida, se não sair logo um canto muito cedo, né, antes dos 5 minutos de partida, essa linha vai mudar para o 4,5 e eu acredito que seja uma boa aposta. Por quê? Porque o Flamengo poupou seus titulares na última partida, porque o Flamengo provavelmente no primeiro tempo vai tentar amassar a equipe do Internacional, que foi mais ou menos o que aconteceu nas últimas partidas do Flamengo. Quem assistiu contra o Corinthians viu que o Flamengo marcou 3 gols e que poderia ter marcado muito antes. E mesmo depois de marcar seus gols, continuou atacando, até por isso marcou 3. E os escanteios continuaram saindo a partir dessa pressão do Flamengo. Então, apostando bastante nisso, a linha de 4,5 é uma linha padrão aí para escanteios em HT no Campeonato Brasileiro. Vendo toda essa situação, o Internacional joga com jogador de área, né? Provavelmente o Guerreiro vai ser titular nessa partida e pode pintar a lei do ex também. E quando o Guerreiro está em campo, o que acontece muito
é desse chutão, dessa bola aérea, desse cruzamento que às vezes nem chega na linha de fundo acontecer. Então, por isso, dessa entrada, espero que a gente mais uma vez seja agraciado com o Green, porque da última vez que a gente fez tanto HT, bateu aqui nesse canal. O Sérgio agora vai encerrar com Ceará e Atlético, que ele queria passar para mim, né? Eu me confundi aqui na ordem de chamada. Só para lembrar que assim, todas as apostas que a gente indica aqui no canal são com unidade. Sempre que a gente faz uma aposta com meia unidade ou com 2 unidades, com mais do que uma unidade, a gente deixa muito claro sempre para você que nos acompanha. Para fechar o vídeo de domingo, Ceará e Atlético Goianiense. É mais um típico jogo que assim, eu não entendo por que as linhas estão tão esticadas pré-jogo. Assim. O Atlético Goianiense fez um jogo até interessante contra o América Mineiro, para mim. Tirando os 20, 25 minutos de pressão do América Mineiro, no jogo como um todo, o Atlético Goianiense fez um jogo interessante, talvez pudesse até vencer o jogo, chegou a estar à frente no placar, mas teve um gol anulado. Então, assim, é um time que joga muito bem fora de casa também, que se comporta muito bem contra adversários mais ou menos do mesmo nível que ele. E o Ceará, assim, vem de uma vitória contra o Fortaleza, vem num momento bom na temporada, é um time que conseguiu resgatar aí o seu futebol durante o Campeonato Brasileiro, né? O começo do Ceará não foi tão legal. Acho que muito empolgados, acho que o mercado se empolgou muito com a vitória do Ceará contra o Fortaleza, mas o Paulo já falou sobre isso aqui, a gente já falou também no Rodada Power, não foi uma vitória assim tão esmagadora do Ceará, assim, na maioria do tempo o Fortaleza até jogou melhor que o Ceará, então assim, acho que o mercado se empolgou um pouco com essa vitória do Ceará contra o Fortaleza e baixou muito o favoritismo para o Ceará nesse jogo, assim, aumentou muito o favoritismo do Ceará para esse jogo, a linha está no menos 0,75 para o Ceará para esse jogo, acho que essa é uma linha muito surreal para o Campeonato Brasileiro, para esse momento, principalmente tendo o Atlético Goianiense, o adversário do Ceará. Então a gente vai indicar aí com toda certeza o mais 0,75 do Atlético Goianiense. Para a gente é uma linha que tem muito sentido de se apostar, tem muito valor, tá 1,80 também naquela faixa de odd tranquila de se pegar. Então assim, não tem muito tem o que falar, não tem muito como argumentar assim, é simplesmente uma aposta tão clara, de valor tão claro, pode não dar certo, o Ceará pode vencer o jogo por 1-0, pode vencer por 2-0, até cumprir esse handicap. Mas assim, no longo prazo, você pegar o comparativo dessas duas equipes não faz sentido a gente ter uma linha tão esticada de favoritismo para o Ceará contra o Atlético Goianiense. Portanto, a nossa indicação é o mais 0,75 do Atlético Goianiense contra o Ceará a 1,80 por uma aposta, como eu já falei, muito óbvia. Paulo, o que o pessoal tem que fazer para fechar esse vídeo, Paulo? Mais uma vez eu digo para vocês, compartilhar no grupo da família. Vamos, pessoal, se inscrever no canal, dar aquele like, dar aquela moral. Por quê? Porque aqui tem muita qualidade, aqui tem muita humildade também, inclusive, e aqui tem muito conteúdo bacana para você. Você faz esse canal, comenta aqui o que é que você quer ver nesse canal, comenta se você gostou das nossas apostas, quais das apostas que a gente recomendou que você vai fazer, qual você vai fazer o contrário e vai ficar torcendo contra a gente. Isso também acontece. Então, chega mais, comenta, curte, compartilha. Tamo junto e até a próxima. É isso. Mais do que isso, também se inscreva no nosso canal. Se inscrever no nosso canal, você nos ajuda a atingir os nossos objetivos. A gente tem muito conteúdo para passar, muito conteúdo de qualidade. E se você tiver inscrito, você nos ajuda e nos incentiva a continuar. Um abraço e até a próxima.